comecei a gravar, tá? E vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então tá, gente. Então vamos começar a nossa aula aí sobre exames complementares, tá? A primeira, eu vou deixar essa pergunta para depois, tá? Então assim, ó. Queria só tirar o... Só um pouquinho. Calma aí. Todo mundo vê minha tela? Sim, né? Tá. Então vamos lá. Exames complementares, certo? Então, o objetivo dessa aula agora é que a gente possa fazer uma visualização assim, completa, né, ou enfim, razoável, dos exames complementares que a gente solicita em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que vão ser importantes, então, tanto para a nossa conduta hospitalar, quanto para a nossa conduta também clínica. Tá? Então, na realidade, solicitação de exames, interpretação de exames é algo que fica bem limitado no nosso período de graduação, a gente praticamente não tem esse tipo de contato, né? Mas dentro da especialidade, principalmente da especialidade cirúrgica, como a bucofacial, a gente vai precisar trabalhar muito com isso, né? Vai ter que ter um apoio muito grande dentro da solicitação de exames e da interpretação desses exames. Vocês já estão, aqueles que já estão trabalhando mais em termos de plantão, enfim, tiveram essa possibilidade na Santa Casa, já viram, né, que realmente a necessidade de interpretar exames, de solicitar exames, de se comunicar com a equipe, né, ela é muito importante e muitas vezes a comunicação está toda baseada em cima de resultados de exames complementares, tá? Bem como também a avaliação do paciente do risco cirúrgico, né, da condição para realizar o procedimento cirúrgico. Então, tudo isso vai ser extremamente importante a gente trabalhar nessa aula, né, e dividir esses conhecimentos. Bom, o que são exames complementares, né? Exames complementares são todos os exames necessários para completar as informações de anamnese e exame físico, para confirmação da hipótese diagnóstica, né? E planejar o tratamento. Então, na realidade, assim, nós sempre vamos solicitar os exames baseado naquilo que nas informações que a gente retirou da anamnese do exame físico. Por isso que essa rotina de atendimento é sempre importante, né? Tá? Você examina o paciente, entrevista o paciente, examina o paciente, solicita os exames complementares, porque eles vão complementar o teu diagnóstico, tá? E te possibilitar planejar o tratamento. Então, essa deve ser sempre a sequência exata. Normalmente, o paciente, algumas vezes, né, ele pode chegar no consultório já, na consulta, enfim, já com alguns exames de sangue, com alguns exames de imagem, né? E a gente não precisar solicitar porque ele já tem, né? Mas a gente vai sempre pedir os exames ou olhar os exames após conversar com o paciente, né? E não aquela coisa do paciente já vem com a tomografia, já vem com os exames de sangue, tem isso aqui. Aí você já sai olhando o exame e chegando à conclusão, tá? Então, sempre importante anamnese, exame físico, tá? A gente tem que ouvir o paciente. Bom, então, os exames complementares que nós temos, né, são os exames laboratoriais, no caso, na sua maioria, os exames de sangue, né, os exames de imagem, e a imaginologia a gente vai entrar em aulas específicas, né, mas os exames complementares de imagem são extremamente necessários, e a gente tem que ter sempre esse cuidado. Muitas vezes os exames de imagem são caros, né, ou vão custar um valor para o paciente importante, e outras vezes eles
são de difícil acesso, como no caso, por exemplo, exames do SUS. Então, a gente vai ter sempre ter essa balança na hora de solicitar exames. Será que é tudo isso necessário? Ser mais assertivo na hora de indicar o exame, tá? Fazer o paciente gastar com exames desnecessários, tá? E exames cardíacos, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso também nessa aula. Então, na aula de hoje, a gente vai focar basicamente, tá, nos exames laboratoriais e exame cardíaco, né? Para a gente ter um foco exclusivo nesses exames que normalmente nós vamos trabalhar e solicitar ou ter contato com eles, né? Melhor assim, melhor dizendo. E imaginologia a gente vai deixar para aulas específicas de radiologia, tá? Bom, os exames laboratoriais clínicos, né? Eles vão ter duas indicações, né? Primeiro, nos ajudar no diagnóstico e segundo, nos ajudar também ou guiar a prevenção de doenças, né, do paciente. Então, são com essas duas questões na cabeça, né, com esses dois objetivos na cabeça que a gente vai trabalhar exames laboratoriais clínicos. E não é raro a gente ver paciente com uma série de exames ou com repetidos exames, né? Os laboratórios hoje também, eles indicam, ou eles te trazem todo um histórico dos exames do paciente. Então, o paciente que faz exames no mesmo laboratório, a gente consegue ter um relatório um feedback, né? Dos últimos exames, de um padrão comportamental do paciente em relação aos exames. Isso devido ao fato de que se trabalha muito hoje a prevenção, né? E os exames complementares vão nos ajudar nesse sentido e muitas vezes também nos auxiliar no melhor momento para operar o paciente, tá? Bom, em relação à solicitação de exames laboratoriais, é importante a gente entender, né, que exames laboratoriais complementares, como por exemplo os de sangue, de urinas, radiográficos, independentemente de qual seja, né, tomografia, ressonância magnética e as internações solicitadas por cirurgiões dentistas, principalmente cirurgião bucomaxilofacial, não podem mais ser recusadas pelos planos de saúde, tá? Isso é uma norma da ANS, da Agência Nacional de Saúde, tá? Então, qualquer profissional de saúde pode solicitar exames para o paciente e o convênio, na realidade, ele é obrigado a aceitar, porque o exame é feito num laboratório que é credenciado, né? E aquele exame, então, o paciente tem direito de realizar, tá? Então, nós podemos solicitar, sim, exames complementares de sangue, de imagem, tá? Sem problemas, né? E orientar o paciente, que esse paciente, ao procurar o laboratório, ao procurar o local, o hospital, enfim, o local onde ele vai fazer o exame, que ele tem esse direito, tá? Hoje, os laboratórios, eles já entendem mais isso, né? A Agência Nacional de Saúde já fez um trabalho bem grande, assim, como é que eu vou dizer assim, de fiscalização e de auxílio aos pacientes. Então, hoje, assim, se consegue trabalhar isso de uma maneira mais tranquila. Mas o paciente que ligar para o seu consultório, entrar em contato contigo dizendo que não está conseguindo fazer o exame, se o laboratório que ele está procurando é credenciado ao convênio, né, porque você não é dentista, tem que dizer, olha, liga para o laboratório, explica, se eles não fizerem o exame, se o convênio não autorizar, você pode denunciar na ANS, tá? E quando o paciente fala isso, quem está recusando a realização do exame, enfim, fica bem receoso, porque existe uma multa bem grande para esse tipo de situação, tá? Teoricamente, o convênio não pode negar nenhum exame, nenhum procedimento, se isso está dentro do plano de atendimento do paciente, tá? Claro que existem exames específicos que o convênio não autoriza para nenhum médico, e aí também não vai autorizar para nós, ou solicitar um exame diferenciado, o paciente vai ter que entrar com uma requisição no convênio. Isso é diferente, estou falando de exames bem básicos, né? Exames de sangue de rotina, tomografia, radiografia, tá? Ressonância magnética. São exames assim que não tem por que o convênio glosar se o plano do paciente cobre e se o laboratório ou o serviço de radiologia que o paciente está procurando é credenciado ao convênio.
O exame mais comum que a gente trabalha é o hemograma, tá? Então, o hemograma completo, ele é o exame de sangue que avalia as células que compõem o sangue, né? Como os leucócitos, conhecido como glóbulos brancos, também as hemácias, também chamados glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? E também as plaquetas. Então, a gente vai avaliar no hemograma, então, a quantidade e qualidade dos leucócitos, dos eritrócitos, tá? E das plaquetas. Para sua coleta, tá? É importante isso, não é necessário jejum, né? Então, o hemograma é um exame que, uma questão de emergência, urgência, ele, se você precisar fazer, não precisa respeitar jejum, tá? Entretanto, o que se recomenda, na realidade, é não realizar atividade física 24 horas antes do exame, né? E ficar 48 horas sem tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, pois isso pode alterar o resultado, tá? Mas a questão do jejum, assim, para hemograma, ele é um tabu, né? A gente, jejum de 12 horas, tal. O jejum é muito mais relacionado à questão do colesterol, tá? E da glicose, do que realmente do hemograma em si, tá? Bom, para que a gente vai solicitar o hemograma, né? A gente vai solicitar o hemograma para avaliar quadros anêmicos, para avaliar distúrbios de medula óssea, porque nós sabemos que as células brancas, né, os leucócitos, são desenvolvidos e produzidos na medula, tá? Infecções bacterianas, fúngicas ou virais, porque elas vão acabar alterando o nosso hemograma, tá? As inflamações também, né? No caso, o processo inflamatório, muitas vezes associado também com o processo infeccioso, então ele vai ter alterações de hemograma, né? Câncer, especialmente relacionados a leucemia e linfomas, porque vão alterar a quantidade de leucócitos. Alterações plaquetárias, né? Como aumento ou diminuição, porque isso também vai influir, principalmente a diminuição de plaquetas, né? A plaquetopenia vai influir muitas vezes no nosso resultado cirúrgico, né? Na capacidade de cicatrização do paciente, tá? E acompanhamento de situações que possam comprometer o funcionamento da medula óssea, né? Por exemplo, quimioterapia, utilização de medicações, por exemplo, que está muito comum hoje na adolescência, né? Tá? Rocutan, que é a medicação para controle, para diminuição da acne, também pode ter alteração de hemograma bem significativa, né? Diminuição de leucócitos. Então, nesses acompanhamentos, assim, quando o paciente está nesse tipo de tratamento, é importante a gente ter o auxílio do hemograma e o paciente acaba realizando hemogramas com mais frequência para esse controle, tá? E qualquer alteração que a gente ache que seja interessante, né? Hoje, digamos assim, há uma discussão muito grande em relação ao paciente ASA1, né? Se tem necessidade de solicitar exames ou não, mas eu, como rotina no consultório, não opero ninguém sem hemograma, tá? Pelo menos um hemograma para ter uma certificação de que esse paciente está bem, tá? Eu acho que é um exame básico. Se o paciente já realizou nos últimos 4 meses, assim, dependendo da questão de saúde do paciente, 6 meses, não preciso repetir, né? Se não houve alteração no quadro. Mas se o paciente não realizou exames ou faz muito tempo que não fez o exame de sangue, eu vou solicitar sim hemograma, tá? Bom, em relação aos eritrócitos, né, ou os glóbulos vermelhos ou a série vermelha, né? O que a gente vai ter aí o que a gente espera, né, do hemograma? Então, esse é o eritrograma, tá? É a parte do hemograma em que são analisadas as características das células vermelhas do sangue, são as hemácias, né, obviamente, também conhecidos como eritrócitos, como eu já falei, tá? Então, nós vamos ter o hematócrito, ou HT ou HCT, também são as siglas, né, que vem no exame, e vai nos dar a porcentagem do volume ocupado pelas hemácias no volume total do sangue, né? Então, a quantidade de hemácias que nós temos nesse volume de sangue total. Alto pode ser relacionado à desidratação, policetemia e choque, né? Então, o paciente desidratado, ele tem digamos assim, uma maior volume ou digamos, menor volume de líquido no sangue, né?
e porque ele tem menor volume de líquido, ele tem uma maior concentração da parte sólida, no caso da célula, tá? E principalmente no nosso caso o choque, né? Tá? O paciente que já teve um sangramento importante ou passou por um período de hemorragia importante, como ele perdeu muito volume, ele pode estar com uma concentração maior de células no sangue também, tá? E baixo, a gente vai ter anemia, também perda excessiva de sangue, no caso imediato, né? Tá? Doença renal, deficiência de ferro, tá? E de proteínas, deficiência de ferro e de proteínas, e também quadro de sepsemia, tá? Hemoglobina, ou HB, é um dos componentes das hemácias e ele é responsável pelo transporte de oxigênio. Então é importante que o paciente esteja com a quantidade de hemoglobina adequada, tá? Normalmente vai estar relacionado à hemoglobina alta, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares e também, no caso, altitudes elevadas. Então, isso é importante conversar com o paciente. O paciente pode ter viajado para algum local de alturas elevadas, pode ter ido esquiar em algum lugar, pode ter ido lá, que nem eu já fui a Machu Picchu, enfim, ter passado um período longo em altitudes elevadas e ter produzido mais hemoglobina, tá? E no caso de dúvida, enfim, consultar a clínica médica, consultar o médico, né? E ver, indicar alguns exames para o paciente, como, por exemplo, avaliação dos pulmões, avaliação cardíaca, né? Para que a gente possa descartar algum quadro maior. Baixa, ela pode estar relacionada à gravidez ou gravidez recente, né? Anemia por deficiência de ferro, anemia megaloblástica, talassemia, câncer, desnutrição, doença hepática e também pode estar relacionada a lúpus, tá? Então, hemoglobina baixa normalmente está relacionada ao quadro de anemia, tá? Ou uma alimentação deficiente em ferro. Mas se é recorrente ou se está muito baixo, é importante procurar auxílio médico, né? Clínica médica, para a gente poder então ver e auxiliar o paciente na recuperação dessa taxa de hemoglobina e aí sim poder operar, tá? Lembra que a hemoglobina carrega oxigênio e ela é importante na perfusão dos tecidos, né? Na qualidade de manutenção da taxa de oxigênio nos tecidos, tá? Bom, opa, a gente também vai ter alguns outros indicadores, né? Vou voltar ali. No exame de sangue, né? No eritrograma, já vamos chegar ali, tem que passar as animações aqui. Foi. Que é o volume corpuscular médio, ou VCM, e vai medir o tamanho das hemácias, que pode estar aumentado em alguns tipos de anemia, né? Deficiência de B12, ou ácido fólico, alcoolismo, alterações da medula óssea, tá? Então, é um exame que nos ajuda também nesse diagnóstico. Então, comparar a quantidade de hemoglobina, por exemplo, o hematócrito e o volume corpuscular médio baixo, né? Pode fazer a conclusão de um quadro anêmico, mas são exames também não tão conclusivos assim, tá? Hemoglobina corpuscular média vai indicar o HCM, vai indicar a concentração total de hemoglobina através da análise do tamanho e coloração da hemácia, tá? A gente tem aqui também a concentração aqui de hemoglobina corpuscular média, ou CHCM, que demonstra então a concentração de hemoglobina por hemácia, né? Estando normalmente diminuído nas anemias, tá? E sendo essa situação denominada como hipocromia, tá? Também temos a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos, que é o RDW, que é o índice que indica a porcentagem de variação do tamanho entre as hemácias de uma amostra de sangue, tá? Então, caso hajam hemácias de tamanho variados na amostra, tá? O exame poderá vir alterado, tá? O que pode ser uma pista para o início de anemias por deficiência de ferro ou vitaminas, tá? E seus valores relacionados de referência estão entre 10% e 15%.
Então, são outros componentes do hematócrito que nos ajudam no diagnóstico, mas claro que precisam ter uma conclusão baseada muito na história clínica do paciente e em outros exames complementares e avaliação mais específica para a gente chegar à conclusão. Tá? Em relação à série branca, né? Tá? Que são, então, o leucograma. Tá? O leucograma, então, é um exame importante que vai ajudar, então, a verificar a imunidade das pessoas, né? E como o organismo consegue reagir a diferentes situações, como infecções e inflamações, por exemplo. Quando a concentração dos leucócitos está elevada, a situação é denominada de leucocitose, e quando está no inverso, é leucopenia. Então, esses termos também vocês vão ouvir muito no hospital, né? O paciente está leucopênico, né? Quadro de leucopenia. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número de leucócitos dele está bem diminuído, né? Significativamente diminuído, e ele está num quadro de imunodeficiência, né? Ou de dificuldade imunológica. E isso pode gerar nele um risco maior no caso de o paciente internado por sepsemia, o paciente com uma infecção importante, ou o paciente num pós-operatório, né, numa avaliação da clínica médica, o paciente também internado por algum quadro, por exemplo, um transplantado, né, que vai ser imunossuprimido, ou que pode estar bem imunossuprimido, tá? Um paciente com câncer, né, sim, muitas relacionadas a linfoma, pode estar com uma leucocitose, ou seja, com um aumento de leucócitos importante, tá? Então, assim, esse linguajar vocês vão ouvir, né? E é importante que vocês se habituem a eles e comecem a usar esse linguajar. Então, pode chegar no médico, você faz assim, o paciente está com baixos glóbulos brancos, né? Tá? Você tem que dizer que o paciente está leucopênico, né? O paciente tem uma leucocitose, né? Ou o paciente tem uma deficiência imunológica, mas a gente tem que usar os termos corretos, tá? Bom, nós vamos avaliar no leucograma, então, toda a série branca, tá? Que vai incluir, então, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, tá? Na realidade, gente, o que a gente mais olha no leucograma, quando bate o olho, assim, de cara, é neutrófilo e linfócito, tá? Então, os neutrófilos, quando a gente tem, né, uma infecção, a gente tem um número alto, vai estar relacionado a infecções, inflamações, câncer, trauma recente, né? Mas lembra que a gente conversou sobre o reparo, né? Então, o paciente precisa do estímulo do processo inflamatório e precisa que os neutrófilos estejam presentes no pós-trauma, independentemente de que trauma seja, mesmo que seja o nosso trauma cirúrgico, as células de defesa cheguem no local para remover o agente agressor e iniciar o processo de limpeza do local. Então, o paciente no trauma vai ter neutrófilos aumentados. O paciente de estresse, né, estresse alto, situação de estresse imediata, pode ter também diabetes ou gota, né, os neutrófilos elevados. Tá? Quando eles estão baixos, a gente pode ter, pela falta de vitamina B12, anemia também, né, uso de esteroides excessivos, né, e medicações também que diminuem o número de neutrófilos, tá? Pós-cirúrgico imediato, pacientes que tiveram sangramento maior, né, uma perda de volume importante durante a cirurgia, tá? Também podem ter o número de neutrófilos alterados, tá? Normalmente, os neutrófilos estão relacionados ao quê? Quando eles estão altos, infecções bacterianas, tá? Já os linfócitos, eles vão estar relacionados a uma infecção viral, tá? Então, vocês vão ver ali nos linfócitos, aqui embaixo, né? Quando eles estão altos, a gente vai ter o quê? Mononucleose infecciosa, cachumba, sarampo, infecções mais agudas também, tá? E baixo, eles podem ser sinal de desnutrição, tá? Mas alterações grandes no número de linfócitos e neutrófilos muito para cima, muito para baixo, também vão estar relacionados ao tumor, tá? Podem estar relacionados também ao uso de drogas, né? Pode estar relacionado também a alcoolismo, tá? Então,
o paciente com uma leucopenia importante, a gente tem que investigar, tá? Pode ser já paciente desenvolvendo a SIDA, né, ou AIDS, né, tá? Que assim, não HIV positivo, mas o paciente já no quadro de AIDS, né, também vai ter alteração no leucograma. Então, o paciente como o leucograma, né, como os linfócitos são célula, linha de defesa, né, os leucócitos são a nossa linha de defesa mais importante, tá? E, e vão ser fundamentais para que a gente possa ter um pós-operatório adequado. A gente tem que ter um número, um controle desse paciente, do nosso paciente, em relação à sua contagem de células brancas, tá? Se a gente não observar isso aí ou ser negligente em relação a isso, num processo de cura, de cirúrgico pós-operatório, se a gente tem uma evolução, por exemplo, para um quadro agudo, para um quadro de sepse, né, isso pode ser bem prejudicial para a nossa questão clínica, tá? Ou para a questão clínica do paciente. É importante a gente avaliar, tá? Não adianta solicitar exame de sangue depois, se você não fez ele preventivo antes do procedimento cirúrgico, tá? Então é importante avaliar, né? E entendam que uma outra questão que altera muito o leucograma é estresse, tá? Então, assim, nós temos situações hoje que levam o paciente a desenvolver quadros de estresse e principalmente, assim, eu digo isso pela minha experiência de consultório, tá? A gente tem situações assim, a gente muitas vezes relaciona estresse assim a uma doença na família, a uma pessoa que perdeu o emprego e que está sem dinheiro agora, que está passando por um quadro bem complicado, né? Mas entendo que cada paciente, cada pessoa tem o seu grau de estresse, tá? Então você pode atender, por exemplo, uma adolescente, um adolescente de 17, 18 anos que está se preparando para o vestibular de medicina, né? Tem saúde financeira família, está pagando um colégio caro, um cursinho top e está num grau de estresse assim extremamente importante e está leucopênica, tá? Certo? Está imunocomprometida até pelo fato de estar extremamente estressado. Esse paciente vai fazer um siso, fez uma pericoronarite, né? Então é bem importante isso, né? Sabe? O paciente chega no teu consultório, quadro de pericoronarite, mas tá no colégio, tem 17 anos, isso aí não tem nada, é saudável, né? Solicita exame de sangue, pode ser que tenha um quadro aí de leucopenia, a gurizada hoje usa muita droga, tá? Certo? E cada vez mais drogas, eu digo, eu estava conversando com a mulher sobre isso, né? O problema das drogas de hoje é que essas drogas não têm cheiro, né? Tá? Na época da nossa adolescência, a droga mais comum era a maconha. Maconha tem cheiro, então se sabia quem estava usando muitas vezes. Tá? Hoje essas drogas sintéticas não têm cheiro, né? E é difícil às vezes perceber que o paciente está usando. As famílias têm dificuldade muitas vezes. Tá? Então isso também pode gerar distúrbios no leucograma e é importante a gente investigar então, tá? Tem horas que a entrevista com um paciente de 17, 18 anos é importante que seja feita fora da presença dos pais, se possível, tá? Um momento isolado e ter uma conversa bem honesta em relação a isso, tá? Quando você vê um quadro que seja sugestivo, né, de leucopenia, não vai também ficar entrevistando e acusando qualquer cidadão aí, ou qualquer pessoa que está bem de saúde, que o hemograma está bem, tá? Está bem, está tudo bem. Bom, outro fator importante aí que a gente avalia em relação ao hemograma são as plaquetas, tá? Então, o que são as plaquetas? As plaquetas é bem importante falar sobre elas, porque vão nos ajudar também muito em alguns procedimentos cirúrgicos, né? A gente vai falar sobre isso mais no final da aula. Então, as plaquetas são, na verdade, fragmentos de células, tá? São muito importantes por serem responsáveis pelo início do processo de coagulação, né? Então, o valor normal das plaquetas deve estar ali entre 150 mil e 450 mil. E as plaquetas elevadas são preocupantes, pois podem causar coágulos e trombos sanguíneos, né? Quadros de trombose, tá? E havendo risco de trombose e embolia pulmonar,
tá? Por exemplo. Quando estão reduzidas, então, pode aumentar o risco de sangramento, né? E complicações, então, mais relacionadas ao pós-operatório. Mas só para fazer um adendo, a gente vai falar isso depois, as plaquetas são ricas em fatores de crescimento, tá? Então, paciente com número de plaquetas saudável também é um paciente que tem uma capacidade de cicatrização importante, né? Isso a gente tem que levar em conta, tá? Bom, aqui estão os valores de referência, essa aula vai ficar gravada para vocês, e vocês podem achar isso aí facilmente na internet. Eu não vou passar um por um, porque a gente vai perder tempo, tá? Mas aqui, então, a gente vê a diferença entre homens e mulheres, existe uma pequena diferença nos valores que a gente tem que levar em consideração. Normalmente, nos hemogramas, esses valores vêm, né, ao lado dos exames, podem variar um pouco de metodologia e de laboratório para laboratório, não são variações muito grandes, mas é importante comparar, tá? O valor normal com o valor alterado, e a gente tem mais ou menos em mente, né? Principalmente os valores absolutos, né? De hemácias, de plaquetas e de leucócitos, tá? Mas isso aqui vocês vão ter depois, então não se preocupem, não vão precisar ficar passando número por número, que nem vem ao caso, tá? Um dos exames que eu também acho que é importante solicitar é a fosfatase alcalina, tá? A fosfatase alcalina, então, é uma enzima encontrada em diversos tecidos do corpo, incluindo aí fígados, ossos, rins, intestino e placenta, mas as maiores concentrações de fosfatase alcalina estão no fígado e no osso, tá? Então, ela vai nos ajudar a medir os níveis dessa... a gente vai poder medir, né, no exame da fosfatase, os níveis dessa enzima no sangue, tá? Então, distúrbios da fosfatase alcalina vão nos levar ou nos guiar a pacientes com problemas hepáticos, né, distúrbios hepáticos, como no caso cirrose, obstrução do fluxo biliar, né, provocados por cálculo biliar ou tumor, né, pode ter tumor. Meu avô teve tumor no ducto que leva que comunica, né, a vesícula biliar com o estômago, né, tá? E isso obstruiu e ele fez um quadro que parecia ser de hepatite, né? Então, assim, são, digamos assim, é um exame que nos ajuda a uma avaliação maior do paciente em relação à questão hepática, tá? Mas também vai nos ajudar a avaliar como é que está o metabolismo ósseo desse paciente, tá? Então, a gente pode ter a fosfatase alcalina muito aumentada em osteosarcomas, né? Pode estar relacionado também à doença de Paget, né? Formação de osso excessivo. Pode estar relacionado, então, à desnutrição quando está muito baixo, tá? Pode estar também o paciente relacionado a um quadro de início de osteoporose, tá? Então, é importante a gente avaliar a fosfatase alcalina, principalmente quando vai fazer cirurgia que envolva tecidos ósseos, tá? No caso, uma cirurgia ortognática, no caso, um enxerto ósseo, implantes, tá? É o exame que normalmente eu peço, tá? E é difícil estar alterado, mas ele é uma guia aí que a gente pode ter para avaliação hepática e de metabolismo ósseo, tá? Aqui estão os valores de referência, vocês vão ter também isso aí à disposição, então não vamos ficar focando muito nos valores, tá? Outros exames que nós podemos utilizar, né, que vão nos ajudar a avaliar a função hepática, é a creatinina, tá? Que vai avaliar a função renal, a ureia também, né? Vai nos ajudar a avaliar a função renal, né, da mesma forma. Então são exames assim que são importantes da gente solicitar. A ureia tem valores absolutos, tem valores mais fáceis de interpretar. A creatinina vai ser muito influenciada ali, então, pela faixa etária que o paciente se encontra, né? Pelo sexo também, né? Ou pelo gênero, tá? Mas, enfim, normalmente os laboratórios mandam para a gente os valores de referência e, na dúvida, vocês vão ter essa aula, podem também anotar ou procurar, o Google nos ajuda nisso, tá? Gama-GT é outro exame que vai, então, medir a quantidade de enzima gama-glutamil-transferase, né, no organismo. Essa enzima está presente principalmente no fígado e ductos biliares, tá? Também pode ser encontrada nas células dos rins, intestinos, pâncreas e baço. Então, nos ajuda a ter uma avaliação aí também geral, aí, principalmente do
padrão hepático, né? Como é que o paciente está nesse sentido. O teste de glicemia, a gente vai ter então dois, né? O HGT, que define a concentração de glicose no sangue no momento da realização. Teste de glicemia, quando ele é feito, o HGT é aquele da picadinha no dedo, tá? Mas ele, quando é feito em jejum, né, no exame de sangue, ele deve ser feito um jejum de pelo menos 8 horas, tá? E o paciente que é diabético, ele faz um jejum de 24 horas, né? Então, lembrem que glicemia em jejum para pacientes diabéticos é um exame que o paciente vai te enganar, tá? Então, não, paciente que tem história diabética, comportamento diabético, tem história de diabetes na família ou é diabético já diagnosticado, né? O melhor valor, o melhor exame hoje a ser solicitado é esse aqui, ó, é a hemoglobina glicada, tá? Por quê? Porque se o paciente faz um jejum de 8 horas, ele até vai ter o valor de glicemia interessante. Se você puder testar o HGT dele no consultório, fazendo a picadinha no dedo, melhor, né? Porque você vai ter um padrão que dá o momento do paciente, mas o HGT ele vai variar, né? O paciente acordou de manhã em jejum, faz o exame de glicose, ele vai dar uma glicose baixa. Ele, depois do almoço, vai ter uma glicose elevada, tá? Então, por isso que a gente faz em jejum, para poder, então, ter um valor adequado, de acordo com a capacidade, né, de metabolismo do paciente, digamos assim, após o período de jejum, tá? Então, a gente consegue ver a quantidade de glicose aí no sangue, né, de maneira bem precisa, se o paciente respeita esse jejum de 8 horas. Se ele faz um jejum maior de 8 horas, aí a gente vai ter um problema, porque ele vai baixar a glicemia dele, né? O paciente que é diabético chega aí assim no exame quase desmaiando para enganar o médico, tá? Ou para se enganar, né? Tá? Que nem quando o cara vai se confessar, mentir para o padre, né? Ou mentir para o médico. Médico e padre a gente não mente, né? A gente vai lá e fala a verdade, senão não tem razão para ir, tá? Bom, então, para a gente avaliar o padrão do paciente que é diabético, o melhor exame é a hemoglobina glicada, tá? Porque ela vai avaliar o quê? A dose, né, de glicose através da hemoglobina. Então, a gente sabe que as hemácias, elas têm um período de vida médio de 90 dias, é onde existe, tá ligada a hemoglobina, tá? E essa hemoglobina, então, a glicose se liga a ela. Então, através de exames mais específicos, né, a gente tem um padrão da taxa de glicose, né, de 90 dias. Tá? Então, o paciente que durante 90 dias tem um resultado normal, tá, ele não é considerado diabético. Então, por exemplo, se todo mundo aqui fizer agora, por exemplo, sai agora da aula, né, vai na cozinharia, faz um café, bota 2, 3 colheres de açúcar, come uma fruta doce, enfim, uma fatia de bolo, né, passa Nutella, né, em qualquer coisa que você queira, ali um pão, alguma coisa assim, tá? O que vai acontecer? Você vai fazer um HGT dali 1 hora, vai dar alterado, tá? Mas isso não significa que você seja diabético. Você está com a taxa de glicose alterada naquele momento que recém se alimentou, né? Ainda mais se fizer uma alimentação rica em carboidratos. Tá? Mas a hemoglobina glicada, ela te dá um padrão horizontal de 90 dias, tá? Então, quando o paciente está alterado ali acima de 6,5, né? A gente já vai considerar esse paciente diabético, tá? Ele pode estar controlado ou já resultando, então, né, um descontrole da doença. E aí, então, também é um paciente que a gente não vai operar, não vai intervir, sem que seja um caso de emergência, obviamente, né, tá? Mas numa cirurgia eletiva, a gente vai precisar que esse quadro diabético, então, seja adequadamente tratado e o paciente fique num padrão estável. Nem todo paciente diabético vai voltar a ser normal, tá? Ele precisa ficar no padrão estável, certo? Que a gente se sinta confortável para trabalhar. Então, assim, acima dos 45 anos, dos 50 anos de idade, gente, solicitem hemoglobina glicada, tá? Porque muitas vezes nós vamos ser os primeiros a dar diagnóstico de diabetes.
principalmente paciente com doença periodontal bem agressiva, incompatível muitas vezes com a sua instrução, incompatível muitas vezes com o seu grau de higiene pessoal, né? Mas isso pode estar relacionado já a um quadro de diabetes importante, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Tá? Bom, a gente também vai ter os exames de coagulação, que é o coagulograma, tá? São um conjunto de provas que podem ser solicitadas por médicos e dentistas para analisar e detectar alterações do tempo de coagulação do sangue. A interpretação dos seus resultados permite então diagnosticar complicações hemorrágicas e verificar a viabilidade de procedimentos que causam sangramento, como cirurgias, obviamente, né? Necessidade de solicitação, sempre na avaliação pré-operatória, investigação de distúrbios hemorrágicos, avaliação das condições que aumentam o risco de trombose, principalmente quando o paciente já tem história clínica na família, tá? Monitoramento de pacientes que usam medicamentos anticoagulantes, então fundamental, né? O paciente que utiliza anticoagulante, ele tem que estar sempre sendo monitorado em relação ao coagulograma para poder fazer procedimento cirúrgico, tá? Após o caso de animal inseto que possui toxina, tá? A qual altera a hemostasia. Que não é o nosso caso nesse momento, tá? Mas só para vocês entenderem que também a gente pode solicitar. O coagulograma é composto por 4 testes laboratoriais: tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, contagem de plaquetas e teste de agregação plaquetária. Tempo de protrombina, ou TP, ele é o exame de sangue que avalia a capacidade do sangue coagular, né? Em outras palavras, é um exame usado para determinar a tendência de coagulação do sangue, né? O tempo normal ali é de 11 a 14,6 segundos, né? Quanto maior for o tempo de protrombina, menor será a concentração de protrombina no sangue, tá? E ela vai medir exclusivamente o fator 7, né, da cascata de coagulação, tá? Todo o tempo de protrombina vem acompanhado do RNI, tá? Que é o Índice Internacional Normalizado, tá? Que é o exame que deve ser realizado para verificar o efeito da varfarina no sangue, tá? Quando o paciente usa anticoagulante, tá? Mas o RNI também, quando ele está muito baixo, tá? Ele vai ter maior risco para a formação de coágulos, e se ele está muito alto, ele tem maior risco de sangramento. Então, paciente que tem história de trombose familiar, né? Ou que já teve quadro de trombose, formação de coágulos, né? Ele continua com o RNI baixo, ele tem que iniciar o uso de anticoagulante, tá? E se o paciente usa anticoagulante e está com o RNI muito elevado, tem que fazer uma combinação com a clínica médica, o médico do paciente, né? Para diminuir, né, o RNI e você poder intervir, tá? Importante, gente, que vocês tenham em mente assim, ó, não é só aquela coisa, corta o coagulante 5 dias antes da cirurgia e volta a tomar um dia depois, tá? Isso são medidas padrão, né, para o paciente que toma anticoagulante via oral, tá? Mas não se pode tomar nenhuma decisão dessas sem o médico do paciente estar ciente, tá? É o médico do paciente que prescreveu o tratamento e ele que tem que determinar como é que vai fazer essa alteração. A grande maioria dos pacientes estáveis que utilizam anticoagulante via oral, o procedimento vai ser esse: retira o anticoagulante 7 ou 5 dias antes do procedimento e volta a tomar um dia depois, tá? Mas existem pacientes que estão anticoagulados e tem fatores importantes, né? Trombose recente, pacientes que tiveram colocação de stent ou de válvulas, enfim, que precisam ficar anticoagulados de maneira importante por mais tempo. Pacientes idosos, muito idosos, que estão ainda no controle da questão de anticoagulação. Então, às vezes, o paciente vai ter que fazer exame de RNI um dia antes do nosso procedimento, né, para ver se ele está em condição, porque muitas vezes, dependendo do grau de anticoagulação que o paciente está, né, ele, mesmo removendo o anticoagulante via oral 5 dias antes, ele vai chegar no dia da cirurgia ainda, né, incapaz de promover um coágulo adequado, né, cicatrizar adequadamente. Então, em alguns casos, eu já tive 3 ou 4 pacientes que eu precisei fazer controle do RNI pré-operatório
eu tive um paciente que demorou quase 60 dias para chegar no nível adequado para operar, tá? Então, porque ele não podia parar de tomar o anticoagulante, então a gente ia acertando a dose com o médico ia acertando a dose com a gente, né? E a gente ia acompanhando o paciente através da RNI até chegar no momento adequado para poder operar, certo? O tempo de tromboplastina parcial ativada, ou KTTP, né, é um exame laboratorial que avalia a eficiência da via intrínseca, né, na medição de formação do coágulo de fibrina, né? Então, normalmente mede é indicado, né, para casos suspeitos de deficiência de fatores da via intrínseca de coagulação, vai nos ajudar, né, no caso, a verificar também se o paciente está pronto, né, para intervenção cirúrgica, tá? E também no controle aí, de terapia anticoagulante pela heparina. Finalidade do exame, então, ele vai também medir efetivamente o tratamento com heparina, tá? A heparina a gente pode usar muitas vezes em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias grandes, né? A gente pode subheparinizar o paciente, se ele tem um histórico de trombose, se ele tem um histórico familiar de trombose também, você pode utilizar a subheparinização, né, transoperatória, para que ele não tenha formação de coágulo naquele pós-operatório imediato, tá? Isso tudo combinado com o médico, tudo trabalhado com o anestesista também, que é quem vai fazer a administração da droga no transoperatório, tá? Mas é importante a gente ter sempre em mente, né, como é importante essas avaliações pré-operatórias e essas alterações do coagulograma, elas vão exigir que a gente faça um contato com o médico do paciente ou que sugira que esse paciente, então, procure o médico, né, para que ele possa resolver esse quadro, né, ou de risco de hemorragia ou de risco de trombose antes da gente fazer o procedimento, né? Outro exame que é bastante solicitado na Santa Casa, pelo que eu percebi também, né, o TGO, que ele é utilizado então para verificar o danos do fígado, tá? Ele avalia os níveis de enzima a transaminase glutâmico oxalacética, tá? Então, como ela é encontrada nos rins, tá? E também nos fígados, né? Indivíduos saudáveis e os níveis de TGO no sangue são baixos, tá? E quando o fígado está danificado, né? Essas quantidades sobem, tá? Então, junto com o TGP, né? É um importante aliado aí para avaliação da função hepática do paciente, lembrando, né, que a grande maioria das substâncias que esse paciente vai que vão ser administradas nesse paciente durante o transoperatório são de metabolismo hepático, renal e renal, então por isso que a gente tem que ter uma boa avaliação e o paciente tem que estar com o funcionamento desses órgãos adequados. O não funcionamento adequado desses órgãos, né, vai exigir atenção da clínica médica, e dependendo, claro, do quadro de deficiência do paciente e a necessidade cirúrgica, vão ser ajustadas doses e vão ser ajustadas as condutas para poder atender esse paciente de maneira adequada. Tá? Outro quadro que é importante a gente avaliar, muitas vezes a gente não dá tanta atenção nesse exame num pré-operatório, tá? Mas é o exame de colesterol, certo? Então aqui estão os padrões de colesterol ali, de colesterol total, de HDL, LDL e triglicerídeos, tá? Eu considero importante esse tipo de solicitação. O paciente a partir de uma certa idade, vamos botar aí a partir dos 50 anos, é importante avaliar, tá? O paciente obeso também, né? Lembrem que muitas medicações, elas são absorvidas e armazenadas no tecido adiposo. Então, o paciente obeso, com uma obesidade importante, é um paciente que normalmente fica na sala de recuperação por mais tempo, é um paciente que pode ter, digamos assim, um efeito de flashback, né, ou voltar ao grau de sedação, porque muitos anestésicos gerais ficam ainda no tecido adiposo e são liberados lentamente no tecido, no sangue, né? Isso pode gerar um quadro de insuficiência respiratória, de parada cardiorrespiratória na SR,
se esse paciente não estiver monitorado, tá? Então é importante avaliar colesterol na implantodontia, e eu vou trazer isso também para as nossas cirurgias ósseas, tá? O paciente com deficiência de colesterol, ele pode ter um comprometimento importante em relação à osteointegração, tá? Ele pode ter uma deficiência de osteointegração dos implantes, ele pode ter insucesso nas enxertias ósseas e também pode ter uma necessidade de permanecer um tempo maior com bloqueio, né? Ter um cuidado maior no pós-operatório em relação à fixação de fraturas e fixação interna rígida, né? De cirurgias ortognáticas, por exemplo, tá? Esse artigo aqui, né? Ele vai estar disponível para vocês no AVA e também ali no Dropbox que eu compartilhei com vocês. O artigo foi escrito lá na UCLA, uma das professoras que eu tive lá, a doutora Tara Galu, é uma das autoras desse artigo, né? Então, avalia, né, o efeito do alto colesterol na osteointegração dos implantes, tá? Em fêmur de ratos, tá? Então, hoje se fala muito, né, no paciente com colesterol muito alto ou elevadíssimo, né, que é um paciente que tem comprometimento no turnover ósseo, tá? Então, isso, tanto na implantodontia quanto na cirurgia, é importante a gente levar em consideração, tá? Outro exame que é muito recente, que a gente tem solicitado, é o CTX, tá? Que é o exame que a gente avalia o nível de atividade metabólica do osso mandibular, por exemplo, né? Para contribuir, então, para clínicos e cirurgiões decidam quando melhor a oportunidade de se intervir cirurgicamente junto ao tecido ósseo. A gente não vai pedir CTX para todo paciente, tá? Os valores aqui, então, estão aqui, né? Tá? Eu vou compartilhar um artigo com vocês que fala também, é um capítulo de livro que fala sobre a solicitação do CTX, mas ele está muito relacionado, né, com a osteonecrose, tá? Principalmente relacionado a bifosfonados, né? Necrose óssea relacionada a bifosfonados, que hoje a gente sabe que existe uma grande quantidade de pacientes que são medicados para osteoporose, que utilizam, então, essas medicações. Pacientes também que estão pós-tratamento de câncer utilizam também o bifosfonado como maneira de controlar o metabolismo ósseo. Então, os bifosfonados basicamente vão inibir a ação de células osteoclásticas e, com isso, então, eles inibem o turnover ósseo, né? A gente precisa da atividade osteoclástica para que haja a contrapartida, que é a formação óssea através da atividade osteoblástica. Então, o CTX vai medir, né, esse nível de atividade metabólica do osso, certo? E ele está sendo muito utilizado hoje para a gente entender nos pacientes que utilizam bifosfonados ou que já utilizaram terapia com bifosfonados, o melhor momento de intervir cirurgicamente e também para explicar para o paciente qual é o risco que ele corre, né, em relação ao procedimento cirúrgico a nível ósseo, seja ele uma cirurgia, enfim, ortognática, uma cirurgia de trauma, uma cirurgia de enxertia, implantes, né? É importante a gente avaliar o paciente. Então, o exame CTX hoje, ele está sendo bastante utilizado, tá? Vou compartilhar com vocês também um artigo que fala sobre isso, tá? Outro material que vocês vão ter compartilhado no AVA, no Dropbox também, tá? Como interpretar e como avaliar, né, eletrocardiograma, tá? A gente vai estar trabalhando, vocês vão estar trabalhando dentro do hospital, né? Vocês vão estar acompanhando o paciente e o monitoramento do paciente durante todo o procedimento cirúrgico e no pós-operatório imediato, principalmente, tá? E vocês vão ter pacientes que já passaram pela cardiologia e que têm eletrocardiograma, tá? E é importante a gente ter um pequeno conhecimento, né, básico de eletrocardiograma, até para poder discutir com um colega médico e também para se mostrar mais próximo daquilo que a clínica médica trabalha, né, do que simplesmente ser um dentista perdido no hospital, tá? Então, todo médico sabe interpretar um eletrocardiograma, né, os fisioterapeutas sabem interpretar eletrocardiograma, os enfermeiros sabem interpretar eletrocardiograma, nós também devemos saber interpretar
eletrocardiograma, tá? Ou ter um conhecimento básico de eletrocardiograma. Então, no AVA, vocês têm 3 vídeos, né? Que são bem simples, assim, bem básicos, explicando como é que se interpreta e funciona um eletrocardiograma. Vocês podem assistir, dá um total de 30 minutos também, tá? E também um livro que eu compartilhei em PDF com vocês, que fala sobre a CLS, tá? Então, atendimento a paciente em trauma, tá? Como vocês também podem interpretar o eletrocardiograma. Então, vou dar algumas dicas para vocês aqui para dar uma orientada em relação a isso, tá? Para que vocês consigam, então, ter pelo menos um parâmetro para assistir às aulas, tá? Então, todo eletrocardiograma, né, ele tem essa onda, esse tipo de, como eu vou dizer assim, desenho gráfico, tá? Existem vários vetores, tá? A gente vai estar sempre olhando para o vetor 3, tá? Que é esse que dá, então, essa curva aqui, esse gráfico, tá? Então, todo eletrocardiograma tem uma onda P, tem um complexo QRS, né? E tem depois uma onda T. E a gente entender alterações nesse complexo aqui, nesse fluxo, tá? Vão nos determinar qual é a parte do coração que está comprometida, tá? Então, onda P, ela está relacionada à contração atrial, então a despolarização dos átrios, né? Então, você tem contração atrial, contração ventricular, atrial, ventricular, tá? Então, a onda P é a contração atrial, né? O complexo QRS é a contração ventricular, então, átrio e ventrículo, tá? E a onda T, ela é a onda de recuperação, né? Ou seja, é a repolarização dos ventrículos, tá? Então, o átrio contrai, despolariza, o ventrículo contrai, despolariza, né? Então, onda P, né? Onda P e depois o complexo QRS, e depois a onda T, que é a recuperação ventricular. A recuperação atrial está dentro do complexo QRS também, tá? Então, se você olhar o gráfico e tiver alteração na onda P, você vai começar a olhar para a parte atrial do coração. Se tiver alteração no complexo QRS, né, a gente está falando de ventrículo. Se tiver problema na onda T, está tendo problema com a repolarização ventricular, tá? Certo? Além disso, a gente vai olhar também, né, esse intervalo RR aqui, tá? Então, esse intervalo RR, ele vai nos determinar o ritmo cardíaco. Se o batimento cardíaco está normal, está acelerado ou está lento, né? Então, cada quadradinho desse aqui, né, equivale a 20 segundos, tá? Então, quando a gente tem uma distância de 4 quadradinhos, né, a gente tem um ritmo cardíaco ao redor de 75 batimentos por minuto, que é o ritmo normal. Então, menos de 4 quadradinhos, a gente tem um ritmo mais acelerado, né? E acima de 4 quadradinhos, a gente tem um ritmo mais lento, tá? Qual é o ritmo cardíaco normal? Vai depender muito do paciente, mas normalmente vai ficar ali entre 60 e 75, né? 65, 75. O paciente às vezes está um pouco mais ansioso ali, numa consulta vai entrar ali na faixa dos 80, 80 e alguma coisa, mas acima disso já é um ritmo acelerado. Pode estar relacionado à ansiedade, pode estar relacionado, né, a um quadro de taquicardia. Então, se você olhar o hemograma, o eletrocardiograma, né, e tiver um distanciamento ali, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá normal, né? 3, ele tá taquicardia. 2, tá muito acelerado. É o que a gente vê aqui, ó, gente. Tá? Então aqui tá normal, ó. Aqui já tá acelerado, aqui tá lento. Aqui ele já tá no quadro de bradicardia, tá? E ele pode também ter quadro irregular, ou seja, rápido, lento, lento, tá? Então isso também pode gerar um quadro de como é que assim, batimento cardíaco descompensado, tá? Então é tranquilo, depois que você tem esse gráfico do eletrocardiograma na cabeça,
começar a ver por isso que é importante ter ideia do padrão normal para passar depois para o padrão, digamos, anormal, né? Ou com alguma alteração, certo? Então, lembrando lá, onda P, avaliação dos átrios, complexo QRS ventricular e onda T é a onda de recuperação, tá? E aí nessas aulas vocês vão ver assim essa diferença, né? É a onda P deslocada, né? A onda T ou esse caminho entre o complexo QRS para a onda T pode denominar algumas alterações. Eu quero que vocês vejam e entendam bem, não vou conseguir explicar isso numa aula toda para vocês, tá? Mas essas aulas são bem explicativas e a gente pode conversar depois no próximo encontro sobre isso, tá? Aqui vocês veem os tipos de eletrocardiograma, então normal, tá? Um eletrocardiograma relacionado aqui, então, a uma parada cardíaca, a gente pode ficar só com onda P, tá? Então falta aqui todo o complexo QRS e mais, desculpa, a gente só tem onda T, né? Desculpa, onda P, falta o complexo QRS e falta a onda T. Então esse paciente, ele tem só a despolarização atrial, mas o resto está parado, tá? Pode ter um flutter atrial, ou seja, a gente vê o QRS, né? A gente tem a repolarização, uma pequena onda T aqui, e depois o que a gente tem, né? PPP, a onda P está toda alterada, tá? Então a gente está falando de átrio, né? Fibrilação atrial, vejam aqui, ó, ele ainda tem o complexo QRS, tá? Então vejam que a onda P dele, né? A parte do segmento P que está alterada, tá? E quando ele tem alteração no QRS, com caso uma fibrilação ventricular, você não vê o complexo QRS no hemograma, no eletrocardiograma. Então, se você não vê o complexo QRS, tá? Você está falando o quê? De ventrículos, certo? Então vejam como a ideia visual ela é bem interessante, tá? E no livro ali, se vocês assistindo às aulas, vocês vão conseguir então ter uma capacidade de interpretar eletrocardiograma, e isso principalmente nos plantões de emergência. Quando você chegar na emergência, né, você não vai olhar o paciente, você vai olhar lá se o paciente está sendo monitorado. A primeira coisa que a gente olha é o monitor, né? Você vai olhar a pressão, vai olhar a saturação de oxigênio e vai olhar ritmo cardíaco. Se tiver o eletrocardiograma ali, vai olhar o eletrocardiograma e aí vai lá falar com o médico, tá? Vai falar com a enfermeira, tá? E isso vai te dar uma relação com o médico diferenciada, tá? Então é importante o conhecimento, a gente não precisa ser expert, mas não é tão difícil assim avaliar um eletrocardiograma, é muito mais tranquilo do que a gente pensa, tá? Bom, para finalizar a aula, né, para poder botar um pouco de sangue na tela do computador aí, né, e depois a gente pode conversar, eu separei alguns casos clínicos, caso clínico relacionado a hemograma, enfim, a exames complementares, a gente vai ter muito para discutir, tá? Eu trouxe relacionado, então, a questão que é importante que eu vejo, né, dos fatores relacionados a plaquetas, que a gente vai acabar trabalhando isso nas cirurgias de enxerto ósseo, principalmente, tá? Mas se trabalha já com digamos assim, a busca para a solução dos problemas do paciente, né? Ela está no sangue. A gente vê, não é uma crítica, tá? Mas muitos médicos, até de maneira empírica e sem comprovação científica, buscando desmistificar alguma coisa dentro do sangue do paciente, propondo alguns tratamentos como autotransfusão de sangue, enfim, algumas coisas que não são tão comprovadamente, não são comprovadas cientificamente na literatura, tá? Mas o importante é que muitos médicos, né, principalmente alguns colegas que fazem medicina holística, tá? A odontologia está crescendo bastante, estão olhando para o sangue, né, para buscar as respostas do sangue, nas vitaminas, na quantidade, na concentração de vitaminas, e a gente também deve olhar, tá? A gente não pode ser cético, a gente tem que ter sempre a cabeça aberta para algumas coisas, tá? Uma das maneiras que a gente pode utilizar muito a nosso favor, está sendo muito utilizado mais, né, mas começou a ser utilizado na época da década de 90, né,
quando eu estava finalizando a graduação e quando eu comecei o meu mestrado, trabalhava muito isso, né? Que era o plasma rico em plaquetas, ou seja, utilizar as plaquetas, né? Concentração de plaquetas do sangue para entregar no teu enxerto uma quantidade de fator de crescimento importante, né? Para ser um aditivo, né? Na neoformação óssea. Então aqui vocês veem, né? Nos tubos de Vacutainer o plasma, né? E a série vermelha. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Na realidade, assim, ó, a gente tem facilidade de ver pela coloração aqui, né? Isso aqui é a série vermelha, tá? E a gente achar, então, o plasma é série branca. Não, o plasma é o plasma. No plasma a gente tem, né? Toda a parte de proteínas, tá? Tem vitaminas, tem também as plaquetas, né? Tá? E a série branca, se vocês olharem ali entre a série vermelha e o plasma, tem uma nuvenzinha branca. Lembrem que a medicina durante muito tempo foi visual, né? Não tinha microscópio, tá? Então aquela nuvenzinha branca ali, ó, e é por isso que são os glóbulos brancos, né? É aonde a gente tem os leucócitos, tá? Ali que está a nossa concentração de leucócitos. Bom, então num coágulo de PRF, que daí a gente é a fibrina rica em plaquetas, tá? Que é uma otimização do PRP, porque o PRP era um plasma, ele tinha dificuldade de coagulação, né? A gente tinha que colocar gluconato de cálcio para que ele pudesse coagular. No coágulo de PRF, a gente, ao centrifugar, o sangue já coagula direto, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, nós temos uma concentração, né, de linfócitos, tá? Monócitos, macrófagos, células-tronco, né, plaquetas, e nas plaquetas nós vamos ter, então, os fatores de crescimento, tá? E aqui, ó, mais uma vez ali, ó, a gente vai ter o quê? Vai ter a nuvenzinha branca, ó, tá vendo? Ali são os leucócitos, tá? Então essa parte que está circulado de vermelho é a parte mais importante de um coágulo de PRF, tá? Porque aqui a gente tem a maior concentração de plaquetas e a maior concentração de células brancas também, células. Me ouvem? Alô? Sim? Tá, então vou continuar aqui. Então, opa, só um pouquinho aqui rapidamente. Deixa eu aqui, tá. Então, o PRS é um grande aliado e hoje que eu utilizo com certa frequência para enxertia óssea, tá? E a gente faz, então, produz essas membranas. A gente vai ter aula específica sobre isso, tá? Mas as membranas são ricas em plaquetas, que são ricas em fatores de crescimento, tá? E vão nos ajudar, então, a sair de situações adversas como essa aqui, por exemplo, tá? Isso aqui é um paciente que fez uma regeneração óssea com tela de titânio, uma regeneração óssea vertical, que é uma regeneração de difícil controle, muitas vezes de sucesso, tá? E teve exposição da tela, tá? A exposição da tela foi uma exposição tardia, com 2 meses. A gente orientou o paciente a ficar mais 3 meses ali usando o Periogard higienizando, controlando,
para ter sair daquela fase de destruição óssea, de reabsorção do enxerto ósseo, para poder entrar na fase de neoformação. E aí, então, no terceiro mês, a gente interveio, né? Removeu a tela, né? E em cima daquele enxerto, a gente colocou as membranas de PRF, tá? Então, aqui, e suturou, né? Fez um debridamento e tal, mas não removemos todo o enxerto, não. E aqui, depois de 8 meses, ainda vem o parafuso de fixação da tela, a tela foi removida, né? Mas vejam aqui, ó, o que a gente tem de enxerto ósseo formado ali, ó, tá? Essa parte mais branca, né? Fora da cortical óssea, aqui assim, ó, tá? É enxerto, certo? Então, a gente conseguiu, através do uso de fatores de crescimento, né? Não é reanimal, ó, é permitir que conseguisse o fechamento de tecido mole, uma cobertura desse enxerto, né? E salvar esse processo de neoformação óssea, tá? E aqui vocês veem, então, depois da intervenção para colocação dos implantes, a gente vê ali, né, o resultado que a gente conseguiu do enxerto ósseo, permitindo, então, a colocação dos implantes, tá? Aqui, então, em casos de enxerto de seio maxilar, esse caso foi feito lá na UCLA, quem operou esse caso foi o Dr. Peter Moy, e eu, nesse caso, eu fiz a sedação endovenosa do paciente, tá? Lá o cirurgião bucofacial pode fazer sedação endovenosa, e aí eu, sob monitoramento, em alguns casos eu pude fazer, né, o monitoramento, enfim, a sedação do paciente, tá? E eu fiz as fotos também. Então, essa janela a gente vai trabalhar tudo, né? Vai conversar sobre isso, enxerto autógeno misturado com enxerto osso xenógeno, mais as membranas de PRF misturadas, né? Colocação ali no seio maxilar, o outro lado. Então, vejam que quando tem uma perfuração de membrana de seio, esse concentrado de plaquetas também vai me ajudar a formação de tecido mole e até melhor do que uma membrana de colágeno, porque é uma membrana que tem uma carga de fator de crescimento importante. Tá? Coágulo de PRF mais uma vez, então ele vem dessa maneira, a gente coloca ele numa caixa com uma esteira de metal e ela então é comprimida, esse coágulo é comprimido para formar essa membrana aqui, né? A gente vai trabalhar e vocês vão ver como é que funciona, tá? Usando aí o BIOS pen, então colocando o BIOS no seio maxilar, procedimento, membrana de colágeno, enfim, né? Sutura, e aqui vocês veem o resultado após 4 meses, tá? Um dos fatores que a gente leva em consideração para avaliar o resultado de enxerto em seio maxilar é quando você não vê mais a cortical basal, né, do seio maxilar, tá? Ou seja, quando essa cortical não aparece mais aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, que é fora da área de enxerto, na área de enxerto a gente não percebe mais essa cortical. Isso significa que ela já foi reabsorvida, né, e está então já integrado o nosso enxerto ao osso residual original. Tá? Então, numa panorâmica, numa tomografia ou numa periapical mesmo, né, de controle pós-operatório, sempre que a gente tiver a imagem presente da cortical basal ali do seio maxilar, do assoalho do seio maxilar, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Não é o momento ainda de intervir, tá? Mas quando essa imagem está difusa, como no caso aqui dessa panorâmica, né, é sinal de que a gente já pode intervir, já tem um osso já com um grau de maturação adequado para trabalhar, e o concentrado plaquetário pode ajudar a melhorar, a otimizar o tempo em relação a isso, tá? Eu acho que é isso, gente. Eu vou interromper o compartilhamento. Deixa eu